Como falamos, com muita alegria, vamos passar a palavra ao nosso Wagner, que vai fazer o estudo da noite, e vamos, repetimos, envolvê-lo com as nossas melhores vibrações. Meus irmãos e minhas irmãs, desejamos a todos a paz de nosso Mestre Jesus, que Ele mais uma vez, nesta reunião de amor, de fraternidade, na busca do conhecimento superior, nos auxilie para que possamos encontrar a harmonia do nosso ser. Nós temos a nossa doutrina espírita se estabelecendo no mundo a partir de fenomenologia que surgiu na América do Norte, num lugarejo chamado Hydesville, por efeito dos chamados raps, as batidas insistentes que chamaram a atenção de duas meninas, ainda crianças, e elas estabeleceram, em função da curiosidade, do inusitado, um alfabeto para que pudessem conversar com aquilo que então se revelou como um espírito cujo nome que ele dera, através desse processo, àquelas crianças, Charles Rosman. Este fato inusitado que expôs aquela família, que passou a sofrer em função da descoberta do potencial mediúnico das duas, de operar essa fenomenologia, permitindo que algo desconhecido, que iríamos compreender com o codificador da doutrina espírita de modo tão claro, tão preciso, fizesse com que a atenção das criaturas, num ambiente marcadamente protestante, fosse chamada. Não é nosso objetivo traçar aqui as linhas de comportamento e de sofrimento delas duas ao longo dos anos. Mas aquela chama foi o primeiro sinal de que se tem notícia, porque essas manifestações tomaram a Europa, especialmente a França, no século XIX, que era a época considerada a capital cultural do mundo. E na cidade de Paris, capital deste grande, notável país, nós tivemos uma série de acontecimentos definindo a manifestação das mesas, que eram chamadas de mesas falantes, mesas girantes, mesas dançantes. E durante mais ou menos 3 anos, estas mesas chamaram a atenção da sociedade e foram objeto de divertimento dos aristocratas, daqueles que as utilizavam para interrogar sobre as frivolidades da sociedade de então. Mas, paralelamente a esse movimento frívolo, nós tivemos mentes admiráveis que perceberam algo de profundo, de grave naquelas manifestações. E em função do empenho dessas criaturas, que também se interessaram pelo fenômeno, mas não pelo prisma da frivolidade, nós observamos, através de acontecimentos que são classificados na história do Espiritismo, o grande educador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail sendo convocado. De primeira vez, ele hesitou, não aceitou, porque ficou conhecida a sua resposta: quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, eu acreditarei que elas possam se comunicar com os homens. Do contrário, isto será o conto da carochinha. Mais à frente, convocado por um homem grave, magnetizador como ele, senhor Fouquier, em função da argumentação sólida, da respeitabilidade, da gravidade daquele cavalheiro, ele aceita observar a fenomenologia, que se notabilizara à época. E na casa da senhora Maison,
ele vai assistir por primeira vez aos fenômenos. A partir daí, nós teríamos todo um trabalho apurado de pesquisa, de análise, até redundar na publicação de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Vale ressaltar que quando o emérito educador, conhecido em toda a França, poliglota, homem de muitas ciências, habilidoso, com uma capacidade de síntese extraordinária, incomum, quando este homem debruça-se sobre a fenomenologia para pesquisá-la, ele já recebe 50 cadernos de perguntas feitas àquelas mesas, que através de uma sistemática de comunicação respondiam às perquisições. E ele, analisando os cadernos, procurou dar uma ordem e aprofundou a pesquisa, redundando desse trabalho exaustivo e meticuloso o livro que inaugura no mundo a doutrina dos espíritos. Cumpria-se com a publicação desta obra a promessa de Jesus aos homens de que o Consolador, através do Espírito de verdade, se faria sentir, ensinando à humanidade todas as coisas, conforme promessa do Mestre, relembrando tudo aquilo que Jesus nos dissera quando conosco esteve. A doutrina dos Espíritos surge da fenomenologia promovida do mundo espiritual para a Terra. A mediunidade de efeitos físicos passa a ser então estudada e catalogada pelo codificador. Mas ela enseja, em função da intervenção dos espíritos no nosso mundo, a descoberta da mediunidade de efeitos inteligentes, quando o homem que se prepara em sensibilidade, intelecto, moral, pode adentrar o mundo dos espíritos e trazer-nos notícias. Nós percebemos uma nova etapa da história humana a partir de semelhantes acontecimentos. E por quê? Porque o Espiritismo vinha resumir e simplificar todas as tentativas e todas as expressões fenomênicas ocorridas em toda a nossa história. O Espiritismo, como o cumprimento da promessa de Jesus de enviar o Consolador, consoante registra João, no capítulo 14 e também 16 das suas anotações evangélicas, viria estabelecer uma nova ordem, um novo conceito, para que os homens, já preparados intelectualmente e moralmente, em função das lutas travadas em quase 2000 anos de evangelho, ou melhor dizendo, 18 séculos recorridos sobre a epopeia do Senhor, do governador espiritual da terra entre nós, pudessem se valer desta nova ciência, que tem desdobramentos filosóficos, porque utiliza a prerrogativa do pensamento humano para ganhar ou para se revelar no contento, tangendo os refolhos do sentimento, revelando-se religiosidade nos seus aspectos morais. Ou seja, do fenômeno que é a ciência, que esquadrinha o fato, nós tivemos a filosofia de consequências morais, definindo responsabilidades gravíssimas para todos aqueles que dessa ciência se ocupassem. Nós temos um marco, e esse marco tem um papel, é a verdade clara, a luz meridiana, não mais dentro de sistemas estabelecidos por mentes humanas ou mentes espirituais, se válidas humanas, apresentando seus preconceitos,
os seus conceitos relativos, mas trazendo a verdade crística. A doutrina espírita tem o papel de emoldurar Jesus para o novo tempo da Terra. Ela estabelece as bases seguras da regeneração, que proclama. E nós temos o estudo acurado dos princípios sem os quais não poderíamos interpretar Jesus, com a diligência e a profundidade que são necessárias num tempo em que os homens utilizam a prerrogativa analítica com base na libertação do seu pensamento, tanto quanto do seu sentimento livre dos atavismos de todas as épocas. A doutrina corrobora o trabalho da libertação. Haja vista todos os esforços que foram empreendidos antes, porque a doutrina tem os seus precursores. E nós não podemos esquecer, depois da Idade Média, das propostas surgindo primeiramente na Renascença, em seguida no Iluminismo, para redundar no trabalho daqueles que se tornaram médiuns e chamaram a atenção das sociedades de então, como por exemplo Emanuel Swedenborg, que assombrou a Europa, chamou a atenção das criaturas, para citar um deles. O Espiritismo fundamenta a fé e estabelece critérios muito lúcidos com base na razão mais esclarecida, convocando os homens à lógica, para que através da lógica pudessem encadear os fatos, as ideias e sentir com proveito aquilo que efetivamente liberta, para que encontremos no plano da vivência a santificação de nossos potenciais. É um trabalho extraordinário, que nem sempre valorizamos em função do nosso apego às propostas de retaguarda. Mas a doutrina se estrutura em princípios inamovíveis. O Livro dos Espíritos tem uma natureza imutável, porque revela a lei divina nas suas multifacetas. Nós temos, desde a primeira questão, que trata de Deus, até a última questão, fechando o tema das consolações, das penas e consolações, todo um trajeto que diz respeito às nossas experiências multimilenares no planeta Terra. Sobre o primeiro princípio da doutrina espírita, Deus, de onde tudo surge, temos pensamentos extraordinários e incomuns. Por exemplo, a questão formulada pelo codificador, que inaugura um tempo novo para tratar do tema Deus, o Criador, o Pai, segundo Jesus. Que é Deus? E não mais quem é Deus. Porque na pergunta quem, nós temos implícita ideia antropomórfica. O homem dá a Deus as suas características. E com isso ele limita a resposta. Nós temos a abrangência, tanto da pergunta quanto da resposta. E analisando a obra espírita da codificação, não se sabe quem é mais inteligente. Se o codificador, com a sua acuidade e o seu universalismo, ou se os espíritos, na fecundidade do que eles nos propõem, respondendo claramente às nossas necessidades. No estudo sobre Deus que a doutrina espírita apresenta, sob a tutela dos espíritos superiores, que a obra não é de Allan Kardec. Allan Kardec é o codificador, o organizador, e por isso quem disse que Kardec está desatualizado não sabe o que diz, porque ele é um colaborador. Estudaremos o papel dos homens e do codificador no primeiro capítulo do livro A Gênese, a última obra que ele publicou ainda encarnado, quando trata dessa condição
da revelação utilizando o material elaborado pelos homens aqui na Terra. O primeiro capítulo desta obra citada é admirável. E quando nós o perlustramos dentro do plano da pesquisa, da análise, da reflexão, entendemos a grandeza desta doutrina, que não despreza o homem, mas convoca o homem, com todo o seu arcabouço intelecto-moral, a apreender por um sistema lógico, racional, aquilo que é espírito e vida. Então, nós temos um estudo sobre Deus que parte de tudo aquilo que Deus forçosamente tem que ser, os atributos da divindade. Porque a intimidade de Deus nós não temos senso apropriado, desenvolvido para levar. E os Espíritos são muito claros nesse sentido. Mas nós percebemos através dos atributos tudo que Deus tem que ser. Porque se Ele deixar de ser um daqueles itens, Ele não é Deus. Existe concorrência no universo. E as ideias vão ao infinito através desses princípios que revelam o Criador. Avançamos para o tema Jesus, questão 625 da obra básica, o Livro dos Espíritos, guia e modelo da humanidade. E em Jesus nós temos a referência, porque como espírito puro, mais puro de que temos notícia no planeta, nós vemos a reflexão do que é Deus. O versículo 18 do primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, nós temos ali a definição de que Deus não era conhecido por ninguém, mas o seu Filho unigênito, esse o fez conhecido. Porque na vivência de Jesus, nós temos ideia do que é a perfeição. E Jesus afirmava: eu e o Pai somos um. A obra que faço é aquela que o Senhor, que o nosso Pai, me deu a realizar. E nós temos a reflexão de Deus através do Cristo. Tanto que foi confundido com o Criador. E na teologia humana, nós temos a vinculação dos dois elementos, como se Deus fosse o Filho e o Filho fosse Deus. É reflexão. Emmanuel, através das mãos abnegadas de Chico Xavier, revelaria no livro Pensamento e Vida: a mente é espelho da vida em toda parte. E nós temos então ali o entendimento da questão que é tratada desde a retaguarda, no livro A Gênese, ou o livro Gênesis de Moisés, o profeta hebreu, lá no Antigo Testamento. Quando, no versículo 26 do capítulo 1, nós temos lá: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No plural. No plural. Ali são os co-criadores, como ensinaria André Luiz em Evolução dos Mundos, também através de Chico Xavier, desdobrando a revelação espírita, para que pudéssemos alcançar o entendimento perfeito da obra do Criador, porque era tempo para isso. O Consolador estava entre nós. Está entre nós. Ali nós vamos ver que retratamos o Criador. Reflexão. O que Emmanuel trabalha no Pensamento e Vida. A similitude com os Espíritos, porque somos irmãos. Nós retratamos Deus onde estivermos, desde que sintonizados com Ele, com a sua lei, que é amor. Nós interpretamos como justiça, porque é a criança que vai se dotando de referências que se tornam normas, até que o amor desarticule a lei, como define Paulo em suas epístolas. O Evangelho isenta-nos da lei. Culpa, remorso é uma operação embrionária, estabelecendo o nosso ajuste à felicidade, que só se encontra em Deus, na luz,
o amor. Fora disso, é ilusão. Porque o mal é ilusão. O tempo é ilusão. São condições transitórias de um aprendizado próprio dos mundos como a Terra, mais próximos do ponto de partida do que de chegada. E nós vamos entendendo que Jesus é a referência máxima que o Senhor nos deu para nos guiar e nos servir de modelo. Os fundamentos de semelhante revelação encontramos no Novo Testamento, que Allan Kardec buscou explorar em seu aspecto moral, em O Evangelho segundo o Espiritismo, para que pudéssemos compreender, com o auxílio dos Espíritos superiores que operavam em nome do próprio Cristo, a dinâmica da aplicação daquilo que Ele, o Senhor, viveu entre nós, para a gáudio de nossa iluminação, de nossa segurança interior, diante de todos os desafios, já que saímos da condição de simples ignorantes para a plenitude de nossos potenciais. Temos o Espírito como um dos princípios da doutrina espírita. E o Espírito está definido. Questão 23, que é o Espírito, o princípio inteligente do universo. Nesta questão, Allan Kardec indaga e recebe dos Espíritos a noção genérica. Existe um princípio espiritual como existe um princípio material. Porque é uma trindade. E os Espíritos explicitam isso. Deus, o Criador e Criado, cuja natureza não temos ainda senso para compreender, apreender. Compreender Deus só no tempo, com a evolução, porque o relativo não explica o absoluto. Nós estamos na relatividade. Na medida em que avançamos na evolução em mundos que estão pelo infinito da criação, obteremos outros recursos no campo das percepções. Para se ter uma ideia, Camille Flammarion, auxiliando Allan Kardec a codificação do Espiritismo, desdobrava-se e em obras que nos deixam a pensar, visita mundos, outros sistemas, e vai perceber irmãos nossos vivendo nesses mundos em regime de felicidade, alados, e num deles ele registra que eles possuem 27 sentidos. Nós temos 5. O sexto é a mediunidade, sugerida por Charles Richer no seu trabalho de metapsíquica. E nós vamos refletindo. Temos que alcançar o plano das virtudes. De virtude em virtude, nós formamos um painel. E desse painel nós projetamos para o infinito que nós não dominamos. Temos notícias. E a principal delas, Jesus. Com tudo aquilo que Ele representa. Nós temos em Jesus as referências da evolução. Porque Ele sintetiza tudo aquilo que nós podemos adquirir no tempo e no espaço. E admoes todos: vós sois deuses, podeis fazer o que faço muito mais. E foi humilde, porque citou que poderíamos fazer muito mais. Ele não nos limitou. Como geralmente aqueles que querem nos dominar obsessivamente o fazem. Não há limite para o Espírito, o Evangelho ensina. Deus não dá o Espírito por medida. O Evangelho ensina. Tudo é possível. Chico Xavier, quantas vezes disse aos companheiros da retaguarda, quando o trabalhador espírita, na condição de médium da luz, entrega o coração a Jesus, tudo é possível. E ele provou isso. Como medianeiro doce, obediente, coerente, sincero, leal aos propósitos espíritas e cristãos.
O Espírito foi definido genericamente na questão 23. Mas nós temos a questão 76 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos Espíritos? Propõe Allan Kardec. E o plano superior responde: são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E Allan Kardec adita uma nota muito preciosa. Já não nos referimos aqui ao princípio espiritual, mas às individualidades extracorpóreas. Porque na questão 23 estava implícita a questão do princípio espiritual que é criado por Deus, como princípio material, que é o laço que prende o espírito, a fim de que ele possa, atuando sobre a matéria, alterá-la e evoluir, desenvolvendo seus potenciais. De modo que a matéria só se organiza, e por isso nós temos aquela questão: o espírito intelectualiza a matéria. Como é que é isso? Eu pego um lápis, que é matéria, e começo a escrever no papel. Olha, o lápis é inteligente. Não, a mesa não era inteligente, ela tinha cérebro nem nervo, como Allan Kardec propôs na dúvida, argumentando solidamente. Mas uma criatura humana dotada de inteligência lançou mão do lápis e tem a habilidade de escrever. Mas é o corpo dele que escreve? O corpo também é um instrumento, porque a matéria é o espírito que pensa e sente, e é ele que intelectualiza a matéria. Nós temos um mundo que é a nossa Terra. Quem superintendeu a formação desse mundo? Nós estudamos com os espíritos, notadamente Emmanuel a caminho da luz, também através de Chico Xavier, com precisão. A nebulosa solar, destaca-se ali o material, e ele coordena uma pleia de espíritos que, através do pensamento, que são ondas eletromagnéticas, vão trabalhar sobre esse material e dar a ele a forma que hoje nós reconhecemos na Terra. A impregnação de Jesus sobre a Terra, sobre o planeta, é algo que nós não dominamos. Disse Chico certa vez que Jesus nos conhece a todos pelo nome. E o Chico também explicou a dimensão de Jesus para nós. Porque ao fazer 60 anos de mediunidade, ele informou que os espíritos explicaram que 60 anos de mediunidade dele, Chico Xavier, dedicado ao próximo, em nome do amor, representavam apenas 6 minutos de trabalho de Jesus. E aí nós temos a dimensão. Então, quando ele fala que se sente um verme se valendo do raio do sol, sem condição de explicar esse sol, e esse sol é Jesus, ele não mente, ele é sincero. Porque nós costumamos dizer que o Chico é muito humilde, se esquiva, mas o Chico enxergava muito mais do que nós. E quando ele falava, ele estava certo. Ele reconhecia o plano da relatividade, embora a grandeza dele diante de nós. Eu me sinto infinitamente pequeno diante do Chico. E cada um pode fazer a sua avaliação. Porque aquele homem ama. Aquela alma doce, cândida, ama. E se entregou ao trabalho, sem exigências, sem limitações. E nós conhecemos uma embaixada de luz através dele. O Chico era múltiplo. Tanto é que, já avançando para a idade, disse assim certa feita: agora eu me sinto mais eu, porque os espíritos respeitam o declínio das forças orgânicas. E o Chico, como velhinho, o que é natural, mostrava suas fragilidades e suas carências. Como, por exemplo, numa visita com amigos, e ele dizia assim: oh, eu gosto tanto de cebola, cebola tão boa,
tão bom para a saúde. E o Eurico disse, não compra cebola para mim. Aí a gente olhava aquilo, o grande médium falando essas coisas, pôr uma florzinha da estrela para dançar, para todo mundo ver. Era um velhinho, gente. Não era o médium pujante daquela pleiade que trabalhava utilizando o recurso para tanger os valores intelectuais e também morais, revelando espírito e vida. Através disso, que a inteligência humana, os beletristas, os cientistas, os poetas, era o Chico, o velhinho, carente como todo velhinho, que gosta do carinho, da atenção das pessoas. Nós precisamos entender o ser humano, o espírito glorioso, mas a instrumentalidade gasta demais com tanta luta. E os espíritos não exigiam mais dele, o tempo era dele. Mais à frente ele volta a dizer, eu estou na condição daquele lavrador que trabalhou o dia inteiro e agora se recolhe ao lar. É um acaso. Precisamos entender. Dona Ivone Pereira, aqui no Rio de Janeiro, eu vi a carta. Escreveu diversas cartas explicando às pessoas que a procuravam que ela não possuía mais a mediunidade de antes, porque ela havia cumprido a sua tarefa e agora ela estava aguentada, limitada, precisando cuidar-se, pedindo a essas pessoas que procurassem outros médios, outras casas, porque ela não estava em condições de atender mais. A honestidade desses espíritos, a honestidade destes trabalhadores, porque o Chico é dotado de luz, mas ele sempre foi uma embaixada dos espíritos. E a gente está falando de espírito. Então a questão 76 define para nós os espíritos. Vamos conhecer no item 100 do Livro dos Espíritos a classificação dos espíritos, para que possamos entender que existem espíritos de toda a ordem. E ali está no resumo. É uma referência apenas, como define o codificador, sobre a existência dos espíritos superiores que trabalham para Jesus, ou que retratam Jesus. E nós vamos entender que nem todo espírito vem de Deus, como ensinou João lá na retaguarda. E vamos entender por quê. Há o Evangelho hereditado em formulações científico-filosóficas, de consequências morais. Porque quem acha que todo espírito que escreve é luminoso, cai no fosso com cego que guia cego. Sabiam disso? Está lá no Livro dos Médios. Quem não estudar aquele tratado de trabalho mediúnico, não entendeu que os espíritos podem enganar e enganam. E sabe qual que é o ardil deles? Se falar muita mentira, só mentira, todo mundo sabe que é mentira. Misturam verdades e mentiras. E é o que a gente está assistindo depois do Chico. Quanto trabalho misturando verdades e mentiras. A obsessão faz isso. Os espíritos inimigos da doutrina, inimigos do Cristo, inimigos de Chico Xavier, inimigos de Allan Kardec, porque são trabalhadores distintos da luz, querem acabar com a obra. Arnaldo Rocha, o viúvo do espírito Meimei, que se notabilizou no Brasil inteiro através de Chico Xavier, ele foi dirigente das reuniões mediúnicas de obsessão de Chico Xavier e Pedro Leopoldo. Ele trabalha ainda na União Espírita Mineira, aos 88 anos de idade, lúcido. Ele conta que antes de se mudar para Uberaba, o próprio Chico foi instrumento de espíritos altamente perigosos das zonas trevosas do mundo espiritual inferior. E eles disseram assim: nós vamos esperar o tempo, e as forças que vocês hoje têm vão declinar, e nós vamos fazer uma grande confusão, porque nós vamos criar idolatria no meio espírita e vamos fazer todo mundo esquecer Allan Kardec, a obra da codificação. Aí vai ficar fácil.
para criar uma nova doutrina dentro da doutrina espírita. E acaba assistindo essa mentirada mediúnica que está sendo dita aí, que ele fala assim: meu filho, olha a fascinação mediúnica. Ele fala isso com todo mundo que conversa com ele. Eu sabia que isso ia acontecer. O Chico falou no final da vida comigo. Vai subir uma poeira na altina depois que eu desencarnar. Quanta mentira vai ser contada, quanto oportunista dos dois lados, do mundo espiritual e da terra. E a gente está assistindo isso. A guerra de opinião, né? E o povo assumindo postura mentirosa contra a verdade. A obra do Chico sendo atacada por novos médiuns sensacionalistas. Aqueles que eram amigos, entre aspas, do Chico, se tornando verdadeiros inimigos, embora se proclamem amigos. É lamentável. Mas nós temos que passar pelo crivo. Não é só receber o ouro, a luz, não. Tem que fazer valer no dia a dia. Então nós temos a faceta da mediunidade, que nós estamos citando, que é outro princípio da doutrina. E nós temos a reencarnação. A reencarnação vinculada à lei de causa e efeito. Quando em 1971, em São Paulo, na residência dos Galves, amigos que hospedavam desde os primeiros tempos, Chico Xavier em São Paulo, na capital. Dona Nena ainda realiza programas de televisão em São Paulo, dirige o Centro Espírita, uma editora que foi fundada por orientação de Chico. Ela dá testemunhos lindos. E nós vamos ver em 1971 a Dona Nena Galves, seu esposo, deixando à vontade Chico Xavier em seu lar, na capital paulista, para que ele recebesse a visita de Ramendras Nath Banerjee, um catedrático da Índia, da Universidade de Jaipur, que havia catalogado mais de 1000 casos de reencarnação. E ali, do lado do professor Hernani Guimarães Andrade, extraordinário trabalhador, amigo de coração do Chico, eles dialogariam. E aquele homem descobriria os valores morais, espirituais de Chico Xavier. E no diálogo, o Chico diria, afirmaria, recomendaria ao professor Banerjee: é preciso que nas suas pesquisas da reencarnação o senhor evidencie a lei de causa e efeito, porque são as consequências morais. Elas denotam o efeito moral da reencarnação. Porque a reencarnação, espírito de toda ordem domina. O mundo sempre soube disso, mas nem todos levam a sério nas suas perquisições e meditações, porque a reencarnação revela a lei moral, a lei da vida. E o Chico bateu na tecla, junto do professor Banerjee. Inclusive informou a ele que nas suas pesquisas ele estava tendo assessoria de Sigmund Freud, que corria atrás do prejuízo, né, gente? Porque negou, em nome de ocultismo, tudo aquilo que tem fundamentação científica. Então o trabalho ficou limitado, ficou pequeno diante do que poderia ter sido. E o Chico revela ele, sob a assistência de muitos companheiros, dentre eles o Freud. E este homem notável foi realizando o seu trabalho, tanto quanto outros. E o trabalho prossegue, reencarnação. Pluralidade dos mundos habitados. Outro princípio da doutrina. Quantas notícias! Nós vamos começar a falar da pluralidade dos mundos habitados a partir das colônias espirituais. Aí o Chico sintetizava de uma forma tão simples, já idoso. Oh, gente, a colônia espiritual, que desafia o pensamento de tanta gente. Vamos pensar aqui na Terra, cidades. O que é o mundo material, se não a materialização do mundo espiritual? Nós estamos materializados aqui. Nós somos espíritos. E precisamos do mundo material para alcançar essa dinâmica de evolução, criando sistemas
segundo a nossa natureza, o nosso desenvolvimento. O Emmanuel, por exemplo, no livro Roteiro, no livro A Caminho da Luz, ele vai noticiar. Por exemplo, temos lá a sabedoria grega, que se reproduz no iluminismo francês. A natureza bélica dos gregos em Esparta, segundo ele, se reedita nos germânicos. Então nós vemos muita coisa se reeditar no tempo com fins específicos. Ele diz, por exemplo, no livro Roteiro, da década de 40, 50, ele vai sugerir lá a missão de cada povo. Ele vai dizer, por exemplo, que naquela época a educação era a missão da Inglaterra. E as Américas, o papel delas era o da revelação espiritual. E cita outros países com suas características. Então nós precisamos estudar esse material para fazer um todo e começar a raciocinar com lógica. E aí nós vamos entender que passamos para as colônias espirituais e vamos alcançar mundos. Tem muita gente que faz uma celeuma com Marte, por exemplo. Ah, mas o codificador coloca lá na obra básica que Marte seria um mundo superior à Terra, ou inferior à Terra, desculpe. Mas vem o Chico como médium, aí o irmão X que visita Marte, e a mãezinha dele, Maria João de Deus, que também visita, dá notícia de que Marte é um planeta mais evoluído que a Terra. Aí a gente vai lá na obra de Allan Kardec e olha o que a falta de atenção faz. Kardec colocou hipoteticamente: Marte seria. Hipoteticamente. Ele não afirma Marte seria, porque é pesquisa. E existem registros claros de que o codificador não quis, em função da urgência dos outros temas, aprofundar muito nessa questão da pluralidade dos mundos, embora ele desse aula de astronomia e fosse um apaixonado pelo tema. Recebeu muitas informações. Na revista Espírita nós temos publicações de espíritos que vieram de Júpiter. Quem não conhece a história de Mozart, a casa de Mozart, que foi desenhada pelo médium, e que tem análise sobre aquele painel retratado ali, desenho, que tem harmonia ali, de notas musicais. Quem é da área pesquisou. E na época do codificador, mostrou. Recuperaram há pouco tempo uma partitura, uma música composta por Mozart, em espírito, vindo de Júpiter, através de um médium que tem essa aptidão. Foi tocada num evento aí que a federação promoveu, junto do SEI, Conselho Espírita Internacional. Todo mundo ficou emocionado. Resgate de tradições da codificação espírita. Então nós vamos analisando os princípios. Vida futura, influência dos espíritos na nossa vida, questão 459. Os espíritos influem na nossa vida? Muito mais do que imaginários e ordinários, são eles que vos... Todo mundo sabe, né? E nós estamos aí integrados. O Emmanuel, no mesmo pensamento de vida, vai ensinar assim, sobre a obsessão. A obsessão são forças inferiores que se retratam entre si. Aí o Emmanuel vai debulhar isso e vai dizer assim: de modo que milhões nos expressam e expressamos milhões. Agora tem que ver que tipo de sintonia é essa. Tem para tudo, para todo gosto. Nós temos aquele que é apurado e que retrata o alto. E vemos uma gradação. Como as cores do arco-íris, elas têm gradação, degradê. A vida é assim. Nós vamos entender isso. Costumamos dizer ante o acervo doutrinário que é chave. Por isso nós estamos citando isso aqui. Kardec é chave.
Kardec simbolizando a revelação dos espíritos superiores. Porque é o pseudônimo, não é o indivíduo. É o pseudônimo. Ele se apagou do pseudônimo. Nós temos ali as chaves para interpretar Jesus. Nós não teríamos condição de adentrar as parábolas e explorá-las na sua beleza extraordinária sem essas chaves. E ficaríamos presos à letra. Mas a letra mata e o Espírito vivifica. E é por isso que nós precisamos desse Espírito revelado na obra espírita, para que possamos alcançar as nossas metas. O trabalho que a doutrina espírita propõe hoje é o trabalho das almas conscientes, que se autogerenciam e não são mais aqueles que vão ao sabor do vento. Existem termos no Evangelho muito inspiradores. Por exemplo, obras da lei e obras da fé. Muita gente olha e fica assim, o que significa isso? Obra da lei é quando nós estamos regidos pela lei, porque ainda não entramos na esfera do amor e não sabemos o que é transcendência íntima, interior com Deus. E a gente vai e tenta, regido pela instintividade, pela lei de conservação que define em nós o chamado egoísmo, a grande chaga da humanidade, porque define o interesse pessoal, e esse é vilão de tudo que é direito dos outros. E nós vamos regidos por isso dentro de um processo instintivo e vicioso, que embora passemos a conhecer tantas coisas e proclamando assim, eu tenho livre-arbítrio. Vocês já repararam que a gente grita que tem livre-arbítrio quando a gente quer fazer coisa errada? Ninguém grita que tem livre-arbítrio para falar assim, eu estou seguindo Jesus porque eu tenho livre-arbítrio, eu quero ser bom. Ninguém grita. Mas quando quer justificar o erro, assim, eu tenho livre-arbítrio, não vai. Você vai sofrer mesmo. Quem conhece, libera. Pode ir. É só uma advertência. Você quer seguir e ter experiência? Não vá com Deus. Deus não tem para perder, não. Você vai demorar um pouquinho, mas você chega. Isso é o discurso de muito pai espírita dos seus filhos. Porque hoje em dia, no processo da educação dos filhos, dos companheiros que estão surgindo com essa autonomia toda, tem que ser de espírito para espírito. Aquele apelozinho de retaguarda não pega mais. Aquilo não é válido, não. O pai hoje, a mãe hoje, tem que falar sério, de alma para alma. Você é um espírito mortal. Existe a lei de causa e efeito. Eu tenho experiência para te nortear se você quiser. Mas você quer tripudiar, prepare-se que você vai sofrer muito. Você vai estar sob a ação do obsessor, que é espírito que não quer que você cresça. Você vai comer com eles. E pode ilustrar com tema de evangelho ao filho pródigo lá. Eu quero a minha parte da herança. Toma, meu filho. Direito seu. Fez o que quis. Quando se apercebeu, estava se alimentando daquilo que era dado para os porcos. E o porco no evangelho é um símbolo bonito, diferente do cachorrinho. O cachorrinho é o símbolo do limitado na evolução. O porco é aquele que tem, mas não quer. Sabe qual é o caminho, mas não quer. Então nós vamos entendendo com a obra espírita aquilo que o Evangelho nos ensina. E a doutrina espírita não veio aqui para fazer proselitismo, ser bonitinha na mídia, nada disso. Kardec enunciou que os princípios espíritos percorreriam as artérias das sociedades. A gente muitas vezes fica achando que o centro espírita vai caber todo mundo aqui, né? Esse não é o papel do espiritismo. O espiritismo trabalha com senso moral. Nem todo mundo desenvolveu isso. Tem gente que diz assim, não entende reencarnação de jeito nenhum. A reencarnação é isso, você não consegue entender. Não insista. É limitação. Outros por sistema. Né?
A teologia ensina isso, a filosofia ensina isso. Nietzsche fala outra coisa. Pode ficar com ele. A pessoa tem que ter amadurecimento de razão e sentimento. Aí vem o senso moral. Allan Kardec valoriza muito isso. O senso moral é que dá o tom para a evolução consciente da criatura. Então nós citamos alguns dos princípios espíritas. Essa obra monumental que Jesus autoriza vir ao mundo, porque Ele é o Espírito de verdade por excelência. Gente, onde está a verdade plena que nós conhecemos? Digam. Sócrates, Lao Tse, Buda, Krishna, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Apóstolo Pedro, Jesus, o Cristo de Deus. Allan Kardec define no livro A Gênese que o Cristo é a missão. A missão. Jesus, Espírito puro, retrata a imagem do Criador, aquela condição crística. É a missão. Aí nós vamos encontrar os espiritualistas. O Cristo é um Espírito divino que incorporou em Jesus. Misticismo, gente. Será que nós precisamos de misticismo ainda? Será que essa é a proposta do Consolador? Mas o Consolador não é a verdade. O trabalho do Consolador é a verdade. Justiça com Moisés, amor com Jesus, verdade com os Espíritos. Porque eles estão revelando a vanguarda. Aí a gente fica olhando quem fala que está tudo, a codificação do corpo, assim, meu Deus, que perfeição que eles têm, né? Conseguem aplicar tudo para ali. Entendem tudo e aplicam tudo. Olha a perfeição deles. Tadinho de Jesus, ficou pobre perto desses presunçosos que revelam a sua obsessão. E isso, né? Porque a gente é espírita, né? Para dar lógica. Uma criatura que se ilumina com o que o livro dos Espíritos propõe e ela domina aquilo, ela entrou numa condição crística. Aí ela vai agir como Jesus e não como eles agem. Complicado, né? Então nós homens temos um grande desafio a transpor, que é esse trabalho da nossa iluminação espiritual, que é factível para quem tem boa vontade. Emmanuel trabalha a boa vontade como a base de todo o processo de chegada a Deus. Porque se o coração fechou, não tem jeito. Agora se ele abriu, tudo é possível. Para culminar nossas reflexões, nós vamos lembrar aqui a doçura do Chico, que se entregou. E é uma boa ilustração para essas considerações que podem ser resumidas em Jesus a porta, Kardec a chave. Por causa disso tudo que nós argumentamos aqui, sem forçar nada, porque é tudo muito lógico, basta que estudemos. E nós vamos encontrar esses fundamentos universais em nós, em a natureza, na terra, fora dela, ainda que por elucubração. O Espiritismo caminha de mãos dadas com a ciência. E a nossa ciência, avançando no tempo, tem confirmado os postulados da doutrina espírita. Muitas surpresas nos aguardam no tempo. Muitas. A nova era se constituirá de uma ciência fecunda, trazendo o mundo espiritual para a nossa realidade e valendo-se desta beleza que inaugura uma nova era na Terra, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, relembrando a doçura de nosso Chico, a sua mansuetude, profunda humildade, amor caridoso, nós vamos trazer uma história contada através dele por um espírito doce, poeta, Maria Dolores,
Parei fitando um acervo de sucata, que iria arder em fogo breve por um fósforo leve, cuja chama pequena consome aqueles tratos que ninguém valoriza. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões, móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino que mais me parecia uma relíquia minha no resto de instrumento que ele fora. De onde procederia? Perguntei a mim mesma, altamente intrigada. Aquela peça desprezada, sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada. Então aquele traste, em rude desconforto, falou meu coração. Não lastimes a sorte que me espera, quanto a notas do mundo, desde o campo relvoso ao deserto fecundo, tudo renovação. Eu fui um tronco verde, o mais belo de morto, que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe nos caminhos em que passasse alguém que amasse os pássaros e os ninhos. Minhas flores vermelhas eram a adoração dos enxames de abelhas. Orgulhava-me sim de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, um homem frio armado de serrote e machado, e esfacelou meus pés agindo a cruz. Depois, tombei vencido sobre a terra. Fui logo após levado serra em serra, em terrível viagem, largado muito tempo ao desprezo e secagem. Certa feita, um homem de trato delicado, estranho e fino, transformou-me em violino, e fui pedido como um artista, que me deu cordas, vida e coração. A princípio chorei de saudades do chão, em que subi ao firmamento, na viva emanação de meu próprio perfume, entre flores bailando, ante as flautas do vento. Recordava chorar a presença das aves, que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus cada manhã a beleza e a alegria da alvorada, que mais nos parecia uma festa dourada à luz do sol nascente. Mas o artista abraçou-me docemente, manejando as cordas que me deram, fez-me sentir por fim um instrumento que eu era. Muita gente me ouvia embargada de pranto, sem que eu fizesse algo para tanto. Mães que houvessem perdido algum filhinho ante o poder da morte, choravam com saudade no carinho, pondo-se a relembrar os sonhos de outros tempos e as canções de Niná. Muito doente em prece, pensava em Deus onde eu me achava, sem que eu mesmo soubesse explicar a razão. Depois de muito tempo, vi muita desventura e muita dor transformando-se em preces ao Senhor, notando que tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes. Não mais me lamentei de me haver afastado do bosque bem amado, em que deixara as últimas raízes. Vendo, enfim, que servir consolava, o artista mais me quis quanto mais me tocava. Até que um dia, o moço enfermo, branco e ao quebrado, foi coberto no túmulo fechado. Então, alguém me guardou aqui nessa cova escondida, à espera da fogueira em que eu possa também encontrar minha hora derradeira. Nesse justo momento, alguém ateou fogo ao mundo turbulento, e vi outro alguém descer das imensas alturas. Era um moço belo e forte, que arrancou de improviso a forma do instrumento à labareda e à morte. E ao colocar no braço o violino refeito em matéria de luz, dele extraía sons. Era um hino perfeito, que o fazia esquecer a cinza transitória na música de vida, esperança e vitória. Então, diz Maria Dolores, através de Chico Xavier, eu me lembrei de vós, trabalhadores amigos. Entregai-vos as mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além.
um dia, qual se fosseis desprezados, por trastes relegados ao frio dos museus, braços de amor virão para traçar convosco o novo dia, que trará para os homens o caminho de luz da perfeita alegria entre a bênção da paz e a proteção de Deus. Que este poema de Maria Dolores seja um recado para todos nós, no nosso afã de encontrar a felicidade, servindo e amando, perdoando e aprendendo a humildade. Que o Senhor, como mulher todos de bens, ilumine cada família, cada coração. Ampare o Rio de Janeiro com suas lutas, fazendo ressurgir de todas as tormentas, como uma cidade tão linda, de tanta história, para os novos tempos do Brasil. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Muita paz para todos. Muito obrigado.